Ferramentas de bancada para marcenaria. Maurício aqui, tudo bem com você? Seja super bem-vindo ao meu canal e ao 5º episódio do quadro Minutos de Marcenaria. Eu listei 10 ferramentas de bancada que eu considero muito úteis para quê? Para oficina. Para que isso? Para ilustrar um pouquinho e mostrar para vocês que existem um monte de possibilidade que depois, num segundo momento, no primeiro momento é conhecer as ferramentas básicas, mas eu quero o quê? Eu quero mostrar e dar uma clareada no quê? No que existem muitas outras ferramentas que são super úteis na oficina, são ferramentas maiores, mais caras, mas para a gente começar a entender como é que funciona uma oficina, como é que dá para fazer, as possibilidades de coisas que a gente consegue fazer com algumas máquinas e o quanto isso otimiza, melhora e facilita o nosso trabalho. Então, presta atenção aí e já sabe, se gosta do meu conteúdo, tá curtindo esse quadro novo que eu criei, quer que o YouTube leve, esparrame e eu continue produzindo um conteúdo bem bacana, o que eu vou pedir para vocês? Se inscreverem. Se inscreve, ativa sininho e compartilha com quem gosta. Meu canal é relativamente pequeno, e eu percebo que muita gente tem curtido, comentado bastante e compartilhado, porque mostra para aquele amigo, para aquele parente, para aquele vizinho, tem um canal bacana que fala sobre marcenaria, quer aprender sobre faça você mesmo, quer tirar dúvida, quer conhecer um pouco de ferramenta e desse mundo maravilhoso? Então estamos aí. Então essas 10 ferramentas vão ilustrar para vocês e mostrar como temos um monte de possibilidades. No caso, eu usei as ferramentas que eu tenho na minha oficina atualmente e que são ferramentas que me atendem super bem. Não faço propaganda de marca, eu acabei comprando de acordo com a minha necessidade e com a ocasião. Tem ferramentas que eu uso mais, algumas eu uso menos, porque depende do que você vai fazer também na oficina. Porque tem gente que faz uma coisa só específica, um objeto específico, então você vai adequar a sua oficina para isso. E conforme você vai fazendo, você vai vendo também o que você gosta, o que você curte. Eu atualmente faço um pouco de tudo, então eu tenho que ter bastante coisa e cada hora eu estou me divertindo com uma coisa nova. Vamos lá conhecer essas belezuras? Eu não fiz uma sequência específica, mas eu vou começar pela number one. A número 1 quem é? Na minha opinião, que é a primeira máquina que eu compraria e que eu acho que dá para fazer muita coisa com ela. Então quem seria essa número 1? A serra de bancada. Existe um monte de marca, um monte de modelo, um monte de tamanho. Tem vídeo aqui no canal também que eu falo o quê? Que eu falo sobre uma serra de bancada específica, mas a minha é de outra marca, tem um monte de tipo. A questão é o seguinte, todas elas funcionam da mesma maneira. É uma serra, tem um disco de serra, e uma bancada, uma mesa ali, que é onde a gente faz o quê? A gente passa a madeira para cortar, para fazer os cortes específicos. Além de cortar, a gente consegue fazer um monte de outras coisas. Porque essas serras mesmo, ela vem com goniômetro, que é uma coisa que você consegue cortar madeiras em ângulo, você pode fazer gabaritos para cortar madeiras menores de maneira transversal. Tem gente que faz adaptações também, gabaritos, jigs, chamados jigs, para quê? Consegue até pegar uma madeira quadrada e deixar ela redonda, usando a lâmina como se fosse uma espécie de um torno. Consegue também fazer uma infinidade de outras peças, fazer canaleta, fazer rebaixo. Até se você tem um cano da madeira que está meio feia, você não quer usar uma desempenadeira, você consegue o quê? Deixar ela mais certinha ali, passando ela bem de leve na serra também. Aí existe um monte de tipo de lâmina e tudo mais que a gente conversa um dia específico. Mas basicamente o que é? É uma máquina bem bacana, que funciona super bem e que você consegue fazer muita coisa. Então seria a máquina de bancada número 1. Número 2, vamos para quem? Para serra meia esquadria. O que essa serra faz? Ela é uma serra também, tem um disco grande e você vai abaixar e cortar. Essa serra ela é usada principalmente para quê? Na construção civil, para fazer telhados e coisa do tipo. Seria mais o que a gente chama de carpintaria. Então para a gente cortar o quê? Cortar caibros, cortar vigas e madeiras maiores.
A minha, por exemplo, ela tem 30 centímetros. Eu consigo cortar uma madeira com 30 centímetros de largura, consigo. Mas principalmente para que é usada? Para cortar caibros, porque é muito mais fácil, é super rápida. E nela também você consegue cortar com ângulos assim, consegue fazer também rebaixos e alguns tipos de canaleta nesses caibros e nessas vigas. Uma ferramenta bacana, não é super essencial, mas também para alguns tipos de trabalho otimiza muito. Número 3. A serra de fita. A serra de fita também, existem várias opções no mercado, tem algumas menores, algumas um pouco maiores. A principal função da serra de fita é o quê? É a gente cortar madeiras de cortes curvos, né? Mas também a gente consegue cortar cortes retos quando você quer tirar uma lâmina de uma madeira. E basicamente seria isso. Também dá para fazer gabaritos nela e cortar ângulos, tem gente que corta peças menores nela ali, dá para fazer um monte de coisa. Número 4, desengrosso. O que o desengrosso faz? A gente passa a madeira nele, ele tem uma lâmina em cima e ele vai aparelhar a madeira. Então ele já vai deixar ela mais preparada e a gente consegue diminuir a espessura da madeira porque a gente quer. Não é uma ferramenta super essencial, mas facilita muito. Também isso a gente pode fazer o quê? Quando você compra uma madeira e não tem um desengrosso, você pede para fazer isso na madeireira. A maioria tem, onde você vai comprar, vai pagar um pouquinho a mais, mas ela já vai aparelhar para você lá e a sua madeira já vem pronta. 5. Lixadeira combinada. O que é isso? São duas lixadeiras numa só. Uma lixadeira de cinta, que a gente consegue passar peças maiores ali, e também uma lixadeira, uma lixa de disco, que também a gente apoia a peça e consegue trabalhar, arredondar canto, lixar e deixá-la preparada. Depois temos também, número 6, a lixadeira oscilante. Atualmente essa era uma das minhas ferramentas queridinhas, assim, porque depois que eu comprei ela já faz um tempinho, ela me ajuda muito. Por quê? Porque ela tem uma lixa de cinta na parte de cima, mas você pode trocar a lixa de cinta e colocar roletes. Então você consegue lixar madeiras arredondadas, consegue preparar madeiras também mais retas, consegue lixar com esses roletes dentro de furo. Então ela consegue fazer um monte de coisa, porque o lixamento é uma etapa fundamental quando a gente vai confeccionar uma peça, um móvel. Então isso também facilita demais, é uma ferramenta muito bacana. Número 7, tico-tico de bancada. O que é tico-tico de bancada? A gente tem a tico-tico manual, a de bancada ao invés de você passar a máquina, como toda de bancada, a máquina na madeira, você vai passar o quê? A madeira na máquina. A tico-tico de bancada é utilizada para a gente fazer cortes curvos e mais delicados, em madeiras mais finas, em pecinhas menores, né? Pessoal que trabalha com MDF e com compensados ou com aquelas bricolagem, que a gente chama, coisinhas mais delicadinhas e pequenas, é uma ótima ferramenta. Número 8. Torno para madeira. O torno para madeira, basicamente ele tem um princípio, ele tem um motor que gira, você coloca a peça vai girando. E usando goivas e formões você vai trabalhando a peça e dando aqueles desenhos, os chamados torneados. Com esse torno a gente pode fazer um monte de coisa, né? Eu tenho aqui, se você olhar no meu Instagram, nas minhas peças, eu tenho rolo de madeira, para massa, né? O chamado pau de macarrão. Dá para fazer também pratos e tigelas. Eu não sou especialista em torno, brinco um pouquinho, adoro, é uma coisa deliciosa, mas tem que ter uma série de cuidados, sempre trabalhar com muita cautela, com as ferramentas afiadas, porque é uma máquina, como toda máquina na oficina, ela tem um perigo, mas a peça tem que estar bem presa, então a gente tem que seguir uma série de cuidados. Mas é uma máquina incrível e tem gente que faz coisas maravilhosas. Número 9, desempenadeira. O que faz a desempenadeira? A desempenadeira, ela nada mais é do que uma plana elétrica invertida. Ao invés de a gente passar a plana na madeira, a mesma coisa, a gente passa a madeira na plana. Então, principalmente quando a gente quer unir duas madeiras, então tem que estar bem certinho ali no esquadro, né? Para quê? Para a gente poder colar da melhor maneira possível, ficar sem frestas e sem nada. Então, para quem trabalha com móveis ou gosta desse tipo de trabalho, né, que nem uma tábua de corte colada, é uma máquina que vai ajudar muito. E por último, número 10, vamos para quem? Vamos para a tupia invertida.
O que é a tupia? A tupia é aquela máquina que a gente usa manual, né, para rebaixar uma madeira, arredondar um canto, fazer uma canaleta. No Brasil, ou você vai ter uma máquina muito grande para oficina profissional, ou o que a maioria das pessoas fazem? A gente pega a tupia e coloca ela invertida de ponta cabeça numa mesa, numa base, faz uma guia e ali você consegue trabalhar e fazer um monte de coisa com segurança, né? Tem que ter cuidado sempre, mas aumenta também o leque de possibilidades. Então dá para fazer desde canaleta, arredondar canto e mais um monte de outras coisas. Então aí, as 10 ferramentas de bancada que eu considero bacanas, são as que eu tenho na minha oficina e que facilitam, otimizam muito o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Isso foi justamente para criar um primeiro contato de quem está começando na marcenaria, nesse mundo do faça você mesmo, com as máquinas um pouquinho maiores, né? São máquinas que custam mais caro, que você tem que ter mais espaço, mas que você vai pensando nelas de acordo com a sua necessidade, conforme você vai evoluindo, né, nesse mundo da marcenaria e do faça você mesmo. Você vai vendo as suas necessidades e sabendo que agora existem um monte de possibilidades e que existem, além dessas, existem outras ainda. Tem muita coisa bacana e dá pra gente fazer e montar uma oficina legal. Se gostou do conteúdo, já sabe, não é inscrito, se inscreve. Eu faço esses vídeos com muito carinho, mereço, né? Se você não é inscrito, e mereço também o quê? Um like, mete o dedão nesse like aí, que assim o YouTube esparrama mais esse vídeo e eu vou poder estar sempre trabalhando e trazendo conteúdo novo. E assim como os outros vídeos dessa série que eu tenho curtido muito fazer, que é o Minutos de Marcenaria, eu adoro o que e peço, manda comentário, manda sugestão. Eu já estou recebendo um monte, todas estão sendo devidamente anotadas e na hora certa eu vou fazer vídeo. Já tem mais de 15, 20 sugestões. Eu estou fazendo uma sequência para ir aos pouquinhos, né? Para quem não é familiarizado ainda com esse mundo, devagarzinho, aprendendo, né? Criando as dúvidas e começando a pensar a respeito. Tá? Então é isso. Também ativa o sininho para receber as notificações, que agora eu estou fazendo vídeo com um pouquinho mais de frequência, sempre que possível aí, principalmente desse quadro, mas já tem outras coisas também dos vídeos normais que eu fazia, que são das minhas artes e das minhas coisas dentro da oficina. E é isso, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.